Bom, gente, dando continuidade ao assunto, agora nós vamos falar de métodos de comunicação. Então, como a gente já viu, a extensão rural ela parte do princípio da transferência de tecnologia para o produtor rural, né? Então, o extensionista ele tem que saber se comunicar para conseguir realizar essa transferência. Para isso, ele necessita fazer um planejamento cuidadoso de como se comunicar para ele ter sucesso nessa extensão e assim levar aos produtores os meios que lhe permitam as melhores tomadas de decisão em prol do seu desenvolvimento. Então, lembrando que extensão rural ela é educação, então você vai dar a habilidade, o conhecimento para o próprio produtor rural tomar essa decisão. Enquanto que se a gente for comparar com assistência técnica, você chega lá e aponta. A assistência técnica ela é uma coisa mais pontual, mais direta e nem sempre está ligado à educação. Então, o extensionista ele tem que ter o conhecimento técnico sobre o assunto, mas ele também tem que se armar de metodologias apropriadas para transferir esse assunto, esse conteúdo, e ter bom domínio das técnicas e meios de comunicação para ele conseguir atingir esse objetivo. Não basta só saber o assunto sobre o que ele vai falar, ele também precisa saber como apresentar esse assunto para o produtor rural. E é isso que a gente vai ver hoje, essas formas de apresentação. Então, iniciando sobre comunicação, na comunicação humana, alguém diz alguma coisa a alguém. E a gente pode acrescentar com algum objetivo e finalizar com uma consequência. Então, comunicação não é aquilo que se fala, mas aquilo que se entende. Eu posso estar querendo transmitir uma informação, eu posso estar querendo falar com vocês um assunto, achando que eu estou sendo entendido, mas vocês podem estar absorvendo esse assunto de outra forma. Então, eu tenho que abordar aquele conteúdo de uma forma que seja entendível, captado pelo público. É aquela história, a pessoa fala, e o outro vira e diz assim, rapaz, esse cara falou 1 quilo e eu não entendi 1 grama. Então, você tem que ter essa habilidade para estar transmitindo o assunto também. A gente trazendo aqui o extensionista para esse quadro, onde trata de comunicação, o extensionista ou professor, ele vai ser a fonte. Ele vai ser o cara que está tentando transmitir a mensagem para o receptor, que é o produtor rural. Então, nós temos várias formas de influenciar isso. Então, por exemplo, a habilidade de comunicação da fonte vai influenciar a forma como essa mensagem é transmitida, o conhecimento também da fonte, as atitudes dessa fonte e o nível sociocultural dessa fonte interferem na forma que ele tenta passar essa mensagem. Isso aqui é reflexivo também. Da mesma forma, o receptor ele é influenciado por sua habilidade de comunicação, de entender o que está sendo falado, o seu conhecimento prévio sobre o assunto, se você já tem algum conhecimento anterior àquela informação nova, mas ligada a esse conhecimento anterior, é mais fácil de ser absorvida, a sua atitude em relação à fonte vai influenciar e o seu nível sociocultural também vai influenciar a chegada dessa mensagem. A mensagem em si seria justamente o conteúdo que o extensionista está querendo transmitir. Por exemplo, compostagem. Ele vai falar de um assunto, compostagem. Essa é a mensagem. O código, o conteúdo e o tratamento são as formas que essa mensagem vai ser trabalhada para chegar para o receptor. Por exemplo, um código seria um idioma, seria o uso ou não de gírias, dependendo do público que eu estou trabalhando. O conteúdo é justamente esse conhecimento e o tratamento seria aqueles ajustes finos
que cada pessoa usa na forma de se comunicar. Então, quanto melhor a habilidade de comunicação da fonte, mais facilmente ela vai conseguir se comunicar com o receptor. O canal, a gente vai detalhar um pouco mais na frente, mas é como eu vou chegar e levar essa mensagem para o receptor. Um canal pode ser uma carta, pode ser um telefonema, pode ser um programa de rádio, pode ser uma cartilha, pode ser uma aula presencial, pode ser uma aula online, como a gente agora está trabalhando. E nós temos algumas coisas que a gente chama de barreiras que podem atrapalhar a chegada dessa mensagem da fonte para o receptor. São elas barreiras semânticas, psicológicas e físicas. As barreiras semânticas são aquelas ligadas ao entendimento. Por exemplo, o extensionista usa uma palavra muito técnica. Por exemplo, o médico veterinário usar jargões veterinários e o produtor não conhecer aquele tipo de linguagem. Então, é realmente entender a palavra ou o idioma que está sendo falado. As barreiras psicológicas estão ligadas a atitudes. Por exemplo, se o receptor acredita que aquele professor, aquele extensionista está passando a forma um conteúdo de uma maneira muito arrogante, ou ele se comporta de uma maneira que vai contra a cultura daquela comunidade, ele pode criar uma barreira. Não, essa fonte não me interessa, esse assunto. Ou simplesmente achar que não vai conseguir entender o assunto e pronto, já desiste. E as barreiras físicas estão ligadas a temperatura muito alta ou muito fria, iluminação da sala, você não conseguir enxergar o que está sendo mostrado no quadro, esse tipo de barreira. Então, os métodos de extensão rural, eles podem ser motivar, ensinar, envolver a participação, ele tem que conhecer a realidade, assim ele atinge o público desejado, e ele deve procurar atender à real necessidade e interesse daquela família, daquela comunidade rural. E o extensionista necessita conhecer, selecionar, planejar e utilizar corretamente os métodos e os meios em função do público, dos objetivos e do assunto ou a mensagem que vai ser transmitida. Então, os métodos podem ser classificados quanto ao alcance. Esses métodos vão ser individuais, grupais ou massivos. Então, os métodos individuais, como o nome diz, trata de um indivíduo, 2 indivíduos. São métodos que atingem poucas pessoas. São exemplos dele: visita, contato, entrevista, unidade de observação, reunião com informação. Já os métodos grupais, ele já aumenta essa quantidade de pessoas atingidas. Vão ser palestras, seminários, encontros, fóruns, simpósios, dias de campo. E nós temos os métodos massivos, que esses atingem um público bem maior, uma quantidade de pessoas bem maiores. Serão os métodos televisão, rádio, jornal, folder, cartaz, folheto, livro, que vão atingir um público bem maior. Em relação ao efeito, a extensão rural pode ter um efeito motivacional ou de ensinamento técnico. E aí eles vão ser divididos. São aqueles mesmos métodos, só que divididos de acordo com a função que eu quero conseguir. Então pode ser um contato, uma visita com informação, uma excursão. Já o ensinamento técnico, uma visita com demonstração também, um curso, uma reunião com demonstração. Então estou mudando aqui só o efeito, mas são os mesmos métodos que vão ser utilizados. Da mesma forma quanto ao uso. Um método de extensão pode ser simples ou pode ser complexo. E eu posso unir mais de um método no mesmo processo de extensão. Então, o contato mais simples que tem, um método mais simples que tem é um contato, é uma visita, é uma entrevista. Eu posso nem ter planejado esse contato. Eu posso, digamos, se eu sou extensionista, se eu trabalho na Emater, por exemplo, o produtor pode vir até mim e fazer esse contato, fazer essa visita. Da mesma forma, eu posso me organizar, me planejar e eu estar fazendo essa visita na comunidade a um produtor rural. Então, é um dos métodos mais simples. Já se a gente for fazer um dia de campo, um curso, uma unidade de demonstração, esse planejamento tem que ser mais bem feito, porque é um método mais complexo.
Então, acreditando em seus propósitos, o extensionista munde-se de um aparato teórico, metodológico, para educar as pessoas para que venham adotar as novas ideias, essas novas informações que estão tentando transmitir. Agregar um novo conhecimento para aquele produtor ou para aquela comunidade. Então, eu só coloquei aqui no final, para finalizar essa aula, um método que a gente utilizou aqui no campus, que vocês fizeram parte, que vocês viram, né? Que foi o primeiro Agromaior, que a gente uniu várias técnicas dessas, que a gente fez seminários, a gente fez palestra motivacional, a gente fez palestra técnica, a gente também possibilitou o produtor mostrar os produtos deles, isso dá uma motivação para ele, a gente foi lá no campo, mostrou técnicas de trabalho, então se agregou no mesmo projeto vários métodos de extensão rural. Então, por hoje é só, façam a atividade. Até logo.